Boa noite. Vamos iniciar daqui a pouco mais um estudo do grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. E vamos aguardar um pouco. Boa noite, Rosilene. Tudo bem com você? Daqui a pouco a gente começa. Boa noite, Vanusa, querida. Beijo no coração. Boa noite, Rony. Vou te chamar aí. Boa noite. Tudo bem, Rony? Tudo bem. Tá baixo para mim. Deixa eu ver se é o meu áudio aqui que tá baixo. Olá, está me ouvindo Olá, melhor? tô te ouvindo bem. Vanusa, conta aí se você está ouvindo a gente bem, se tem que melhorar o áudio. O bom da Vanusa é que ela conta em espanhol, né? É, chique, né? Não, nunca vi. Tá tudo bem, Rony? Graças a Deus, tudo bem, Deus. Então tá ótimo. Elisângela, boa noite. Gente, então, se vocês não estiverem ouvindo bem, a Vanusa falou que está me ouvindo bem, mas vocês estão ouvindo bem o Rony também? Não? Rony, olha se o seu volume está muito baixo. Ok, deixa eu dar uma checada aqui. Bom, aqui tá no máximo. Tá? Eu tô É, te ouvindo bem. bom, eu também estou te ouvindo perfeito. Então vamos ver, Vanusa, olha aí se melhorou um pouco. Vou aumentar aqui um pouquinho. Boa noite, Adir. A Maria Priscila falou que está ouvindo nós dois. Então tá ok. Então, tá bom, boa noite. Então, daqui a pouco a gente começa. A Rosilene falou que tá bom também. Ótimo, então. A Vanusa falou pro habla, Rony. Falou para você Sim, hablar. Vanusa. Como estás? Ah, bueno. Ótimo. Tudo bem, Alba? Boa noite. Geraldo Evangelista, meu afilhado, tudo bem com você? Com a Ananda, com a Helena, espero que a família esteja bem. Alba. Gente, está na hora, né, da gente fazer a oração de início. E enquanto o Rony faz a oração, eu vou abrir o livro aqui, tá bom? Tá com você a palavra, Rony. Bom, então neste momento em que aqui reunidos mais uma vez, num só propósito, num só pensamento, vamos nos conectar de corpo e de mente ao momento presente, agradecendo ao Mestre Jesus por mais esse dia. Querido Jesus, companheiro de todos os momentos, te agradecemos por infinitas bênçãos derramadas sobre todos nós. Agradecemos pelo dia de hoje, pela saúde, pelo trabalho, pelas nossas lutas diárias que nos faz fortalecermos na busca do equilíbrio, da paz, para que possamos assim exercitar a nossa fé e a cada dia mais, Senhor Jesus,
possamos estar sempre na busca de praticar o teu ensinamento, porque sabemos, Senhor Jesus, somente seguindo as tuas leis é que de fato poderemos nos encontrar conosco mesmo. E assim sendo, rogamos que a tua paz e a tua luz seja presente em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite às pessoas que chegaram durante a oração. E aqui a leitura que saiu para nós, para a gente refletir hoje, é a leitura número 54 do livro Vinho de Luz. O título dela é Fariseus. Nós já tivemos a oportunidade de ver essa leitura na Casa Espírita e nós vamos fazê-la aqui nesse momento de novo. Está em Lucas, capítulo 12, versículo 1. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Nós já estudamos esse versículo lá na Casa Espírita e é uma advertência. Esse versículo é uma advertência, né? Porque ele começa com acautelai-vos. Então, quer dizer, ele já começa assim, toma cuidado. E ele vai falar com o que é para os discípulos de Jesus tomarem cuidado, porque essa frase está em Lucas, mas quem falou foi Jesus. Então, Jesus está falando para os discípulos tomar cuidado. Ele não fala para tomar cuidado com os ladrões, ele não fala para tomar cuidado com os corruptos, né? Ele não fala para não dirigir bêbado, ele fala para cautelar do fermento dos fariseus. Então, o que é fermento? Fermento é algo que, se a gente usar pouquinho, a massa cresce, né? Então, o que pode ser o fermento de algum tipo de pessoa? É alguma coisa que, a partir do momento que aquele grupo, aquela pessoa começa a agitar, vai fermentando, vai criando alguma coisa, vai criando volume, né? Quem já fez massa de pizza ou massa de rosca sabe que põe o fermento, aquilo de repente o volume cresce e dobra. E esse povo que Jesus recomenda tomar cuidado com o fermento são os fariseus, que eram os doutores da lei, que eram as pessoas que tinham todo o conhecimento da lei mosaica e que sabiam as escrituras de cor e salteado, eram os religiosos da época. As pessoas que, se fosse hoje, estariam fazendo live, né? Porque através deles é que a religião era comunicada, através dos fariseus e através dos saduceus. Eles interpretavam as escrituras e davam as interpretações ao povo, né? Até aqui, você quer falar alguma coisa, Rony? Não, prossiga. Então, o Emmanuel vai falar sobre esse versículo e a gente vai ver porque o Emmanuel já é muito rico, né? A gente vai ver se tira mais alguma coisa daqui. Hoje, se fosse hoje essa frase, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Vamos pensar hoje. Tem alguma coisa que a gente deveria ter cuidado, assim, com tudo que a gente escuta, com tudo que a gente vê, né? Toda informação que chega no WhatsApp, a gente sai compartilhando, achando que é de verdade, compartilhando no Facebook, discutindo umas pessoas com as outras, coisas que ninguém sabe a verdade, nem a turma do lado A, nem a turma do lado B, né? Então, isso tudo gera fermentação. E não tem fermentação pior do que fermentação de ideias, né? Fermentação cerebral. Às vezes, alguma ideia começa a fermentar na nossa cabeça e ela nem é nossa, não é? E eu estou dizendo isso
de vários pontos de vista. Às vezes, uma ideia pode ser sugerida por algum obsessor espiritual e que fica estimulando aquele nosso pensamento, fermentando aquela ideia, e a gente dá vazão àquilo e deixa que aquilo cresça. Isso acontece com a nossa permissão. Mas às vezes também essas coisas que a gente fica ouvindo toda hora, opiniões de grupo que pensa assim, de grupo que pensa assado, a gente se envolve com essas coisas. Isso tudo vai criando ruminações mentais, fermentações mentais, e quando a gente assusta, a gente já está batendo boca com alguém, porque fermenta tanto que tem que extravasar pela boca, né? Aquilo fermenta na nossa cabeça e extravasa, e essas ideias, dessas que eu estou falando, tanto dessas informações que vêm toda hora desencontrada, quanto dessas de obsessão, elas nem são nossas. Alguém planta a ideia. Eu vi uma palestrante falando uma coisa que eu achei muito interessante, a professora Lúcia Helena Galvão. Ela dá um exemplo assim. Por exemplo, Rony, vou usar o nome da Vanusa aqui, porque a Vanusa já chegou falando em espanhol, né? Então a gente vai usar o nome dela para citar de exemplo. Tá, Vanusa? Com a sua permissão. Eu chego perto de você e falo assim, Rony, engraçado, né? Você reparou que a Vanusa te olha diferente? Aí você vai, não. Aí eu acho que ela não gosta muito de você, não. Mas às vezes é só impressão minha. E vou embora. Plantei uma sementinha na sua cabeça. A partir do momento que eu plantei essa semente na sua cabeça, que a Vanusa nem tá sabendo, você começa, ué, engraçado, bem que eu reparei que ontem ela não me cumprimentou direito. Engraçado, será que é verdade? Aí começa a fermentar. Então, nós podemos perceber que a maioria das coisas que fica fermentando na nossa cabeça, ideias que ficam circulando, muitas vezes elas nem partiram de nós. Elas foram plantadas lá por alguma entidade ou por algum amigo, entre aspas, né? E a gente acolheu aquilo e deixou fermentar. E algumas ideias partem de nós mesmos. Ah, ela colocou que é uma grande mentira, viu? Pois é, Vanusa, mas para fermentação, a gente não sabe que é mentira, né? A gente acolhe a fermentação. Esse exemplo hipotético que eu dei é uma grande mentira mesmo, porque eu sei que a Vanusa gosta muito de você. Mas isso é um exemplo de alguma coisa que vem para nossa mente, fica ruminando e que não é nosso. E tem o contrário também. Alguma ideia equivocada surge na nossa mente, a gente começa a cismar com alguma coisa de bobagem, e às vezes a gente comenta com alguém e a pessoa põe fermento. Ou o contrário também, algum obsessor fermenta aquela ideia, né? Então, eu nem comecei a falar o que o Emmanuel está falando e já falei demais. Porque essa questão da fermentação mental, ela é causa de grandes infelicidades, de grandes ansiedades e de depressões. Quer dizer, ela não adoece a pessoa, mas se a pessoa já está adoecida, com as fermentações mentais, ela pode ficar pior de uma depressão, pode ficar pior de um quadro de transtorno de ansiedade. Tudo porque permite que a gente não se acautela desse fermento, né? Então vamos ver aqui o que o Emmanuel fala. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. Como eu falei no início, os fariseus eram os sacerdotes, os religiosos da época, e como em toda época, em todas as culturas, as pessoas que detêm o conhecimento sempre são muito vaidosas, sempre são muito presunçosas e exclusivas, né? E esses fariseus da época de Jesus não eram diferentes, eram presunçosos, dogmáticos, exclusivos e achavam que eles eram privilegiados. Então, o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive.
Ao longo da história, qualquer cultura que a gente for estudar, a gente vai ver os abusos dos religiosos, das pessoas que detêm o conhecimento, que detêm o poder de orientar as pessoas e deveria ficar só com a obrigação de orientar e detém o poder também, né? E Emmanuel está falando que o fariseu ainda vive. Bom, vive em todas as religiões, em todos os lugares, né? Porque pessoas orgulhosas, que se sentem privilegiadas, tendo qualquer tipo de conhecimento, isso é a coisa mais comum que tem, né? Bom, gente, a Sara está falando boa noite, a Aldenise está falando boa noite, então recebam o nosso boa noite, todo mundo que chegou depois, um abraço. Fala que o fariseu respira em todos os templos terrestres. Então tem fariseu não é só no cristianismo, não. É em todas as religiões. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. O mais interessante do fariseu em qualquer religião que ele esteja é que ele acha que não só ele é herdeiro único da divina bondade, mas que só a religião que ele escolheu é que é, né? Porque se ele escolheu, é a melhor. Então, mostra que, e é desse fariseu que Jesus está recomendando que a gente se acautele. Dessa pessoa presunçosa, que a gente tem que, já saiu no estudo passado, que é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, é pelo fruto do fariseu que a gente conhece o fariseu, né? Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Normalmente, quando as pessoas assumem essa atitude que a gente chama de farisaica, né? A gente pode ver que em qualquer religião que essa pessoa esteja, ela nunca tende para o ecumenismo. Ela sempre quer separar a religião dela das outras pessoas. Ela nunca tem um diálogo aberto, um entendimento para ouvir as outras pessoas, de nenhuma religião, porque se detém da posse exclusiva. Então, o espiritismo, que já foi muito perseguido, né, Rony? Se vira e mexe foi alvo de algum fariseu nesse sentido religioso, que tenta colocar o espiritismo como algo que ele não é, né? Então a gente vê muito isso. Eu já tive várias pessoas me falaram coisas assim absurdas que ouviram dizer de espiritismo, porque em algum momento algum religioso com as vestes do fariseu deu aquela informação. Você quer comentar alguma coisa? Só lembrando que, igual você falou, como o espiritismo sempre foi, de certa forma, combatido, eu assisti alguns dias atrás, Divaldo Franco falava assim que, ultimamente, algumas pessoas não se dão ao trabalho de conhecer ou de estudar algo sobre a doutrina, mas saem por aí dizendo como se te conhecessem profundamente. Ali eu falava do espiritismo, mas ele citou isso em outras religiões também, onde essas pessoas, aqueles que são menos esclarecidos, como você falou, não tomam o devido cuidado com a informação, acaba recebendo uma informação equivocada. E isso traz uma certa confusão. E também, dentro do próprio espiritismo, eu acho que é muito importante a gente não falar aquilo que a gente não sabe, né? Sim. Porque nenhum de nós sabe todas as coisas. A gente pode até ter alguma opinião, mas quando a gente vê alguma opinião, é importante a gente dizer que é opinião, que não é a doutrina. Porque quando a gente fala aquilo que a gente não sabe, mas que a gente acha que sabe, a gente está prestando um desserviço para a doutrina espírita. Porque falar o que a gente sabe, às vezes ainda é pouco, imagina quando a gente fala aquilo que a gente não sabe, né?
Por isso que é tão importante estudar a doutrina espírita, é tão importante a gente estudar tudo aquilo que a gente se propõe a tomar como nosso, né? A minha religião, a minha crença, é isso que eu quero para mim, mas então é melhor conhecer. Porque senão a gente fica dando um mau exemplo. As pessoas olham para nós e pensam assim, nossa, mas espiritismo é isso? Essa pessoa estranha, né? Então, assim, é importante que a gente também não dê mau testemunho da religião. Aqui o Emmanuel continua. Que o fariseu, né, jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Às vezes a gente acha que a gente se converteu a alguma religião, que a gente vai ter alguma consideração especial, mas não tem isso escrito em lugar nenhum, né? Jesus não falou isso hora nenhuma, e inclusive ele não teve nenhuma consideração especial. Né? O Cristo planetário não se deu ao luxo de nenhuma consideração especial. E aí eu fico achando que como que a gente é equivocado de achar que nós que estamos aqui em processo de aprendizado possamos ter alguma consideração especial simplesmente porque a gente gostaria que fosse assim. Porque a gente gostaria mesmo, né? Que tivesse mais proteção, que nada de ruim acontecesse conosco. Mas não está escrito isso em lugar nenhum. Coisas difíceis acontecem com todo mundo. E às vezes quando a gente se converte num fariseu assim, orgulhoso igual esse que está falando aqui, a gente segue uma religião firmemente até alguma coisa dar errado. A hora que dá alguma coisa errada na vida da gente, que alguma coisa não tá bom, a gente pensa assim, acho que eu vou mudar de religião. Vou ver se na outra religião a coisa melhora. Né? E não é para isso que as religiões existem. Cada religião, ela se afina com algum perfil psicológico, emocional da pessoa, né? Agora, não para que a pessoa tenha favores especiais que vai enriquecer, que nunca vai ter problema na vida, que nunca vai adoecer. Não existe isso em lugar nenhum, não tem isso escrito. Jesus não falou isso hora nenhuma. Né? Você quer comentar, Rony? Não. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Isso é importante porque se a gente segue alguém, hoje a gente segue as pessoas no Instagram, segue as pessoas no YouTube, né? E às vezes, se a gente tem que observar com critério aquilo que a pessoa está falando, se é alguma coisa que é unitiva, que nos eleva, que nos estimula a ser mais fraternos. Porque se a gente estiver ouvindo qualquer palestrante de qualquer religião, que seja no Instagram, ou que seja no YouTube, onde que seja, que tem uma proposta que nos leva a achar que nós somos melhor do que outras pessoas, que nos leva a achar que a gente deve combater algum tipo de pessoa, a gente já tem que tomar cuidado. Né? Porque a gente pode acolher essas ideias que crescem em nós como fermento e começar a agir dessa forma. E então o Emmanuel aqui já fala que nós que somos aprendizes do Evangelho e que queremos ser pessoas melhores, a gente tem que acautelar desse levedo, né, desse fermento. E o fermento, ele é sutil, porque o fermento é só um pouquinho que põe na massa, né? Então, às vezes a pessoa faz uma palestra linda e no meio da palestra ela lança um fermento que é de desunião, que joga algum grupo contra outro. Então, toda vez que a gente vê alguma coisa nesse sentido, mesmo que todo o conjunto seja lindo e maravilhoso,
Se a palestra, aquilo não nos leva a ser mais fraternos, está na hora de rejeitar, né? E diz aqui que toda ideia opera fermentações mentais. Quando eu fiz o estudo sobre formas de pensamento, foi um estudo assim, muito bom para mim fazê-lo, porque eu li o livro de novo, Mecanismos da Mediunidade, e qualquer ideia que a gente tenha acaba sendo semente que germina, que toma corpo, que cresce, né? Por isso que é importante a gente cultivar ideias elevadas, ideias que vão nos promover para um estado positivo ou para uma direção positiva na vida. Porque se a gente adota e planta em nós ideias negativas, o fruto daquilo vai ser negativo também, né? Então diz aqui, certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus. Apesar de que Jesus o tempo todo estava chamando os fariseus de hipócritas, raça de víboras, né? Assim, tem várias partes no Evangelho, raça adúltera, que Jesus se refere aos fariseus como raça adúltera, raça de víboras, hipócritas, porque os fariseus se escandalizavam com os ensinamentos de Jesus o tempo todo. Que eles estavam preocupados só com a forma do ensinamento e não com o conteúdo, né? Então, aqueles ensinamentos de fraternidade que Jesus pregava escandalizavam os fariseus, tirava eles do lugar de conforto que eles tinham. Então, o Emmanuel diz aqui que certamente que Jesus não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Hoje em dia é muito comum ter influenciadores digitais, né? E os influenciadores digitais têm milhares de seguidores. E às vezes as pessoas seguem aquela pessoa porque ela é bonita, ou porque ela tem talento com maquiagem, ou porque tem talento para se vestir. Eu acho isso tudo bacana, tudo faz parte de um novo contexto. Mas o fato de que alguém gera uma influência sobre nós não temos que acolher tudo aquilo que a pessoa faz e fala. Toda influência que ela gera. E mais ainda com as pessoas que estão à frente das religiões. Então ele diz apenas para que a gente tenha cautela. Você quer comentar, Rony? Não. Ele disse que exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente a extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos e sim usando a cautela na antiga recomendação da vigilância. Muitas vezes, alguma coisa, eu vejo isso assim, não só dentro da religião, mas toda vez que alguém vem com alguma exigência muito urgente, ou querendo que a gente tome decisões muito urgentes, isso acontece também nos golpes. Já reparou como que os golpistas fazem, esses golpistas que mandam mensagem pelo celular ou que ligam as pessoas no celular? Ou eles usam algo que a pessoa tenha medo que aconteça, para que a pessoa não pense e caia no golpe, ou eles usam algo que atrai a pessoa, tipo venda de bilhete premiado. Não é assim? Então, por quê? Se eu tenho muita repugnância de alguma coisa e alguém me apresenta aquilo de supetão assim rapidamente, não me dá tempo de pensar, e fala que, igual eles falam, que estão com filho sequestrado, esses golpes assim antigos, né, que muita gente já caiu, a pessoa paga na hora, cai no golpe sem pensar. Depois que a pessoa esfria a cabeça, a pessoa viu que se ela tivesse refletido um pouquinho, ela não teria caído no golpe. E também esses golpes de sonhos, né, oferecendo algum sonho
que a pessoa gostaria de ter. Como eu sou aposentada, eu vivo recebendo ligação de alguém falando que eu tenho direito de receber alguma coisa em INSS. Então é um golpe fantástico, porque eu dou um pouco de dinheiro e vou receber muito dinheiro. Né? Então, assim, nesse golpe eu nunca caí não, eu já caí em outros. Mas nesse eu nunca caí não, esse do INSS, né? E como eu já caí em muitos golpes, eu tô assim, escolada de golpe, né? Mas o que que acontece? Eles nunca dão tempo da gente pensar. Sempre chegam com uma coisa assim urgente. Não, mas você só até essa semana, nós custamos a te achar. Se você não depositar esse dinheiro essa semana, você vai perder a oportunidade, você vai ganhar muito mais, você tem direito, não sei o quê, não sei o quê. Então, uma fermentação que não dá tempo da gente pensar e acaba conseguindo que a pessoa faça aquilo que eles querem. Isso aí vem a pergunta. Isso acontece na nossa vida em outras situações? Quantas vezes alguém nos aborda com alguma exigência urgente, querendo que a gente tome alguma atitude? E se a gente não pensar muito bem, a gente toma uma atitude com alguma ideia que veio de outra pessoa. Já aconteceu isso com você, Rony? Ultimamente, bem mais, né? Acontece, acontece. E não é porque as pessoas são más. É porque muitas vezes o nosso interesse pessoal, igual eu falei na palestra ontem com o Júlio, ele nos move. Então, assim, quando nesse sentido desse versículo aqui que Jesus fala, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, é porque se o fermento do fariseu só pode cair no meu coração se eu tiver abertura para isso. Se eu não usar a minha inteligência, se eu não usar o meu raciocínio, se eu não tiver conhecimento, aí tudo que cair eu acolho. Então, tem muitos momentos na vida que a gente tem que fazer uma pausa e pensar se aquilo que está sendo oferecido se procede. Não é? Você quer comentar? Sim, é tentar olhar, ver se a gente consegue enxergar o todo, né? Antes de tomar uma decisão. Porque se a gente focar no único propósito e não olhar ao redor e à frente e aos lados, digamos assim, como você disse, a gente pode tomar uma decisão onde a gente pode colocar tudo a perder e ainda colocar outras pessoas em situações complicadas, né? Uma coisa que a gente pode usar como regra contra esse fermento dos fariseus é assim: quando vem alguma proposta de algum grupo, de alguma pessoa, nesse sentido, que poderia ser fermento dos fariseus, a gente tem que pensar, vai prejudicar alguém? Leva a algum tipo de preconceito? Né? Que algumas ideias são ideias que geram preconceito. Vai dar prejuízo para alguém? A gente tem que pensar nessas coisas. Pode causar algum tipo de dano para alguém, algum mal para alguém? Pode me causar algum dano? Porque eu também sou alguém, né? Se vai me causar dano, ou se vai me causar desconforto, também está causando dano para alguém, não só para os outros, mas como para mim. Então, assim, a gente tem que receber todo o conhecimento que a gente recebe com uma certeza de que ele é unitivo, que ele não exclui pessoas, não exclui grupos, não exclui, hoje em dia, né, assim, tem essas questões de pessoal querer excluir algum grupo de alguma coisa, coisa que acontecia antigamente, por exemplo, as mulheres não podiam opinar nas religiões, não podiam frequentar, tinha uma exclusão ali, né? Então, se a gente pensa isso, qualquer proposta que vier, que seja de um palestrante, que seja de um livro que a gente pega, de algum autor que a gente não conhece, que a gente não tem referência. E se o conteúdo for bom e não tiver nenhuma insinuação que exclui alguma coisa, aí a gente pode acolher a ideia, né? Há alguns anos atrás eu li um livro de um autor relativamente famoso como autor, assim.
Mas eu achei que nas entrelinhas ele fazia críticas à Federação Espírita Brasileira, sabe? E aquilo me incomodou na hora que eu li o livro. Porque eu não acho que a Federação Espírita Brasileira seja infalível, porque quem dirige a Federação Espírita são pessoas. Se eu achar que essas pessoas não podem cometer erro, eu caio naquele princípio da infalibilidade papal, que já foi tanto dito no passado da igreja, que os papas não falhavam, né? Então, assim, partindo do princípio que ser humano comete erros, eu tenho que pensar que qualquer instituição dirigida por pessoas pode se equivocar, porque as pessoas cometem erros. Grupo Espírita, Caminho, Verdade e Vida tenta ser o melhor, mas pode cometer erros, porque somos pessoas, a gente comete erros. Então, mas mesmo assim, partindo desse princípio que a Federação Espírita, dirigida por pessoas, não está isenta de cometer erros, que ninguém está isento de cometer erros, o que me incomodou não foi isso, de achar que, nossa, ele está falando da Federação Espírita, eles nunca cometeram erro, não é isso. É que quando uma pessoa publica um livro e que tem uma crítica velada nas entrelinhas a um órgão que representa os espíritas, né? Aquilo separa ao invés de unir. Que utilidade que tem isso numa obra? Estimulando a separação e a crítica ao invés da união. Não é? Então, quando eu li isso e tinha essas críticas assim nas entrelinhas, com um certo humor, eu pensei, esse livro não me serve, porque esse livro ele não tende para a união, mas e sim para a separação. Aí ele já não serve, né? Porque uma crítica também, para ser levada em consideração, ela tem que ser falada de uma forma séria, com fundamento, e eu acho que nós somos livres para fazer críticas sérias com fundamento, mas não com sarcasmo e nem com cinismo. Isso também é alguma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes o humor serve para disfarçar esse fermento, né? Um leve toque de humor assim serve para disfarçar. Bom, o que eu tinha para dizer sobre esse versículo, acautelai-vos principalmente do fermento dos fariseus, é isso. Se você quiser complementar, Rony, se alguém quiser falar alguma coisa aí, digitar. Lembrando que pelo que você citou por último aí, fica, digamos assim, as pequenas armadilhas do caminho, né? Pequenas armadilhas. Como no próprio livro que você citou, foi importantíssimo perceber. E às vezes, já que falamos do livro, às vezes a gente lê determinado conteúdo, a gente não consegue identificar isso no princípio, né? E às vezes passa batido. É por isso que o espírita, quando ele começa a estudar, ele deve começar por Kardec, porque vai aprendendo aquele pensamento sério e perspicaz do Kardec. Depois que a gente, né, e tendo estudado bastante Kardec, deve-se estudar também as obras do Chico, porque em nenhuma obra do Chico, em momento nenhum, você vai ver alguma coisa que não seja séria, alguma coisa que vai macular a imagem de alguém, que vai discriminar algum grupo, algum número. Isso não tem na obra do Chico. Na obra do Divaldo também não tem. Então, se você se habitua a ler esses autores, você pode ler qualquer obra, de qualquer autor, mas você vai ver a diferença da seriedade de uns e de outros. E aí, se você já tem uma base sólida, você já dá conta de discernir. Não, essa obra aqui tem alguma coisa de meio estranho. E assim, eu li esse livro, parei, depois eu peguei outro livro, achei a mesma coisa, e depois eu cheguei à conclusão que aquele autor não me servia mais. Porque ele não me levava para a unidade, assim. Mesmo sabendo que dentro das nossas casas, dentro das nossas federativas, dentro da União Espírita, todos nós podemos nos equivocar de vez em quando,
se a gente não se unir, se a gente se separar, a gente se enfraquece em termos de movimento e em termos de espiritualidade. Então, se não for para unir, para separar também não serve, né? Sim. Bom, gente, é isso que eu tinha para dizer. Eu tenho mais uma coisa para dizer, né? Aproveitar essa live para dizer que eu não vou poder mais fazer as lives de quarta-feira. Eu vou continuar acompanhando os palestrantes de terça-feira, mas as de quarta-feira eu não vou poder fazer mais. Então essa foi a nossa última live. E claro que se alguém se oferecer para conduzir as lives, esse Instagram é do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida, e qualquer participante ativo da Casa Espírita pode fazer esse trabalho, né? Então fica aberto, se alguém quiser assumir, mas se não, a partir da semana que vem a gente fica só com as terças-feiras, a partir das 20 horas, continuando as palestras públicas. Você quer dizer alguma coisa, Rony, sobre isso? Sim, eu quero aproveitar aqui e agradecer a você por esses meses que você esteve aí à frente, conduzindo e nos ajudando a entender e compreender um pouco mais os ensinamentos e dizer que foi um grande prazer até aqui estarmos juntos por aqui e que compreendo também os motivos necessários que você vai se ausentar e que assim Obrigada. seja feita a vontade de Cristo, sobretudo, né? Obrigada, Rony. Então, obrigada pela compreensão aí, e a gente vai se vendo nas terças-feiras, então, né, com os palestrantes, e a gente continua. Obrigada a todos. Vamos pedir aos nossos mentores para fluidificar as nossas águas, né? E durante a oração, espero que todos estejam com as suas aguinhas aí. Você está com a sua aguinha aí, Rony? E você faz a oração pedindo a espiritualidade para fluidificar as nossas águas, por favor. Sim, sim. Então, uma boa noite a todos, já aqui finalizando, iniciando a prece final, rogando ao Mestre Jesus, aos seus mensageiros, aos servos do Senhor, trabalhadores da nossa casa. Rogamos que o Senhor deposite, Senhor Jesus, em nossas águas, o remédio necessário para cada um de nós, para que assim possamos nos sentir aliviados, nos sentir fortalecidos para caminharmos adiante. Que as tuas bênçãos sejam derramadas a todos os lares, a todos os corações, que possamos estar unidos no mesmo propósito, que a paz e o amor se façam em nós, que a tua presença amiga, Senhor Jesus, seja sempre o farol a nos guiar. Obrigado, Jesus, por ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Tem uma sugestão também para quem já se habituou a ver as lives de quarta-feira, é estudar com aqueles que eu costumo estudar, né? As palestras que eu vejo. Do Haroldo Dutra Dias, do Alberto Almeida, do Décio, eu acho que é Iandoli que fala, né? Do Divaldo, palestras do Rossandro Klinge. Então, eu sugiro esses palestrantes, tem muita coisa boa no YouTube. Está tendo uma produção de lives incrível, com muita gente boa. Então, eu sugiro que quem puder aproveitar esse tempo das quartas, para continuar estudando com esses aí, que a gente aprende com eles e é muito, né? Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço, Rony, até. Até.
Tchau. Tchau.